Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim: Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Nesse texto, Deus mostra um certo dualismo que pode acontecer com os nossos pensamentos. Ele esclarece que um pensamento ele pode ser de paz, ou ele pode ser de... Um pensamento, ele pode ser bom, ou ele pode ser ruim. Obrigado, meu irmão. A psicologia moderna usa o termo pensamento positivo, aquele que é bom, e pensamento negativo, aquele que é mau. E Deus estabelece essas duas possibilidades. Mas Ele sendo santo como Ele é, e não há maldade nele, Ele diz que opta por pensamentos de paz. Só que para nós, será que é assim? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos à nossa disposição também as duas coisas. O pensamento de paz e o pensamento ruim, o pensamento mau. Será que para nós, a gente opta ou escolhe mais pelos bons pensamentos ou pelos maus pensamentos? Primeiro, gente, nós temos que entender que nós somos seres pensantes. O latim cogito ergo sum, ei, gente, mas eu ando chique esses negócios. Cogito ergo sum, de Descartes, penso, logo existo, serve para nos esclarecer que se há existência humana, há pensamento. O pensamento faz parte da natureza humana. E a grande parte das nossas atitudes, palavras, ações, quando não são reacionárias, elas crescem inicialmente a nível de pensamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente executa. De acordo com a Wikipédia, o pensamento é um processo mental que permite aos seres humanos modelarem a sua percepção do mundo ao redor de si. E com isso, lidar com ele de uma forma efetiva, de acordo com as suas metas, os seus planos e os seus desejos. A palavra pensar vem do latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso de algo. E nós precisamos concordar que nós pensamos e pensamos muito. Você pensa muito, gente? Você pensa muito? Um estudo da Fundação Nacional de Ciência Norte-Americana, de 2005, estima que o nosso cérebro produza de 12 a 50 mil pensamentos por dia. Estudos mais recentes mostram que são de 60 a 80 mil pensamentos por dia. A gente pensa e pensa muito. E você sabe o que é, para minha surpresa? Esse estudo chegou à conclusão que entre 60% e 80% de tudo que pensamos são pensamentos negativos. Negativos.
Eu li uns 3 ou 4 estudos, nenhum deles mencionou maioridade para pensamento positivo. Todos eles chegam à conclusão de que o homem pensa mais de forma negativa. Segundo o neurocientista, eu já estou cheio dos estudos, segundo o neurocientista americano Pedro Calabres, é cientificamente comprovado que a mente humana é mais tendenciosa para o lado negativo das situações do que para o lado positivo das situações. Ele usa um exemplo interessante com relação a dinheiro. Ele diz assim: quem acha bom quando encontra R$1.000 na rua? Gente, isso é impossível de acontecer. A funcionária lá em casa, 2 meses atrás, achou R$1.000 na rua. Quando ela me contou, eu estava almoçando, e ela me contou na mesa. Você sabe o que eu pensei na hora? Na pessoa que perdeu. E esse cientista, ele usa esse exemplo, é interessante o que ele fala, ele diz assim, olha, para você entender a diferença do pensamento positivo e do pensamento negativo, ele diz assim: a tristeza por perder R$1.000, ela é mais intensa e duradoura do que a alegria de se encontrar R$1.000. Vocês concordam com ele? Eu concordo. Porque a gente tem uma tendência em valorizar o que é negativo daquilo que é positivo. O que seriam pensamentos negativos ou ruins mais comuns? O que é um pensamento negativo? Você teve algum hoje? Um monte, né, gente? Mas me ajuda com um exemplo. Eu botei aqui: medo da morte. Isso é um pensamento negativo? O medo de perder o emprego, ou a insegurança de que não vai encontrar um emprego. O que mais? Doença, medo de adoecer, medo de bater o carro. O que mais? Pensamento ruim, gente. Medo de se molhar na chuva. Por exemplo, goiano morre de medo de dar uma praga nos pés de piqui e acabar com o piqui do mundo. Medo de perder alguém, sentir-se sozinho, infidelidade conjugal. As questões de ciúme no casamento vêm por pensamentos de que o cônjuge vai... Ladrão vai me assaltar, eu vou ser roubado. Não, isso não é um medo, isso é uma certeza. Por exemplo, eu morro de medo do Flamengo ser campeão da Libertadores. Esse medo me assombra. Medo de ter algum problema no trabalho assim que vai para trabalhar. Receios, pensamentos negativos que ocorrem o tempo todo. Às vezes você vai sair da casa para ir na padaria. No intervalo de você sair da casa e de ir para a padaria, o tempo que você está pensando no pão quentinho que você vai comprar, você está pensando no medo de ser assaltado, você está pensando no preço do pão, você está pensando que talvez mês que vem você não tenha o dinheiro para comprar o pão, você está pensando que talvez o pão você vai chegar lá, ele vai estar murcho, você está pensando que às vezes o padeiro hoje não vai te atender bem. Então, a tendência humana é por pensamentos negativos em detrimento de pensamentos positivos. Só que a Bíblia, ela nos traz instruções bastante claras sobre o que deve dominar os nossos pensamentos. E esse é o nosso texto base. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, verso 8. O título que está aí para você deve ser o mesmo que está aqui para mim: Instrução específica para pensamento. É o que Paulo vai trazer
aos filipenses nessa passagem. Ele vai instruir o povo sobre o que deve dominar os seus pensamentos. E ele diz assim, eu vou ler, a hora que eu parar, vocês continuam, beleza? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que seja isso o que trata-se de uma forte e importante instrução direcionada à nossa forma de pensar. E eu quero começar de trás para frente, de revés 3, considerando a última frase que ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupar. No dicionário, o verbo ocupar quer dizer encher um espaço, tomar posse. Na versão da tradução da linguagem de hoje, o versículo começa com a ocupação, ele começa pelo fim, e ele diz assim, encham a mente de vocês. Ocupar, encher. É interessante porque são instruções que não são definitivas em si. Elas não são absolutas. Porque tudo que pode ser desocupado também pode ser. Tudo que pode ser ocupado também pode ser. E tudo que pode ser cheio também pode ser. São expressões transitórias. Elas não são definitivas. Quer dizer que no mesmo momento em que o meu pensamento, a minha mente pode estar sendo conduzida, ocupada, cheia de um pensamento específico, ela pode ser esvaziada e cheia de outro pensamento específico. São transitórios. E é exatamente isso que ocorre com a nossa mente. Agora, eles podem estar cheios de pensamentos positivos e daqui a alguns minutos ela pode ser esvaziada e lotada de pensamentos negativos, ela é inconstante. Você sabe qual que é uma das regras do marketing? É a constância. Porque mais do que apresentar um produto, as empresas investem bilhões para que esse produto permaneça. Por isso ela não investe um tantinho agora no marketing e vai ficar um ano sem apresentar, porque do mesmo jeito que a nossa mente ela enche, ela também. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Quando você pensa em refrigerante, qual refrigerante você pensa? E você sabe por que você pensa em Coca? É a melhor. Porque é a empresa que mais investe em marketing mundial a nível de refrigerante. O tempo todo ela está investindo para que isso não saia da sua. Não é só pela qualidade do produto, se fosse só pela qualidade, ela só vendia. Quando você pensa em carro que não quebra, você pensa em qual carro? Toyota, Honda. Por que você pensa nessas marcas? Porque os carros são bons? Também. Mas porque eles te convencem, através do marketing, de que eles são bons. E investem continuamente. Quem lembra daquela propaganda da Toyota, em que a pessoa está com um carro quebrado à beira da estrada? E aí pedindo ajuda, vocês não lembram dessa propaganda, não? A pessoa está com um Toyota quebrado à beira da estrada, e aí tem uma mulher bonita pedindo ajuda.
E aí passa um carro e não para ajudá-la. Aí a pessoa que está no carro, o outro pergunta, fala, por que você não parou? Ele falou, é golpe. Porque Toyota não quebra. E aí volta para a mulher, ela tira a máscara, e realmente era marketing, para que aquilo fique no seu pensamento. Quando você pensa em posto de gasolina, você lembra de quem? Ipiranga. E por quê? Porque a gasolina lá é boa? Porque investiram muito dinheiro em marketing para que isso ficasse no nosso pensamento. E se parar, gente, vai sumir. Precisamos compreender que por mais que busquemos momentos em que nossas mentes estarão vazias, estes terão pouca duração e são cada vez mais raros. Eu fico vendo o povo fazer yoga, que diz que é para esvaziar a mente. Gente, me desculpem aí mas eu não acredito muito não, viu? Esse dia eu fui tentar esvaziar minha mente, aí eu fiquei assim uns minutos parado, falei assim, esvazia minha mente, esvaziar minha mente. Aí eu fiquei, Aí passou um segundo, falei, nossa, que barulho chato. A mente não esvazia, a gente pensa o tempo inteiro. Por isso, o apóstolo Paulo fez questão de exortar aos filipenses que estes tivessem pensamentos bons, que sua mente não vai ficar vazia. E ele indica uma estrutura de pensamento. Uma estrutura. E ela não é só uma estrutura com várias situações, ela é uma estrutura hierárquica, que está na ordem hierárquica. Um conjunto de estruturas de pensamentos para que os filipenses pudessem entender, ter um norte, ter um mapa do que pensar. Ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude é, ou se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. A estrutura tem 8 itens. 8. E é uma estrutura bastante complexa. Bastante complexa. Para que o nosso pensamento possa exercer essa capacidade de entender o que deve ocupar a nossa mente. E ele começa, a primeira estrutura de pensamento, é qual, gente? Vocês estão com Filipenses 4:8 aberto aí? Ele começa dizendo o quê, gente? Que ocupa a vossa mente tudo o que é o quê? Verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Que os seus pensamentos sejam ocupados por nada mais além da verdade. Em outras palavras, os seus pensamentos não podem conter mentira. Nós não fazemos ideia da grande quantidade de pessoas que estão com os pensamentos lotados de mentira. A mentira domina os pensamentos das pessoas. Por isso ele entra de sola. Grau hierárquico 1. Aquilo que domina o seu pensamento precisa ser verdade. E eu não preciso de pesquisa acadêmica para testar essa teoria. Você sabe por quê? Porque eu já trabalhei com veredas antigas. Não é isso, Marcos Cristina? E quem trabalhou com veredas antigas sabe que tem pessoas que vivem anos e anos acreditando a nível do pensamento em grandes mentiras. E a pessoa vive, se estabelece, constrói família, constrói uma estrutura do ser com todo o alicerce em mentira.
quantas pessoas eu já vi em salas de veredas antigas, e eu vi as mentiras sendo desmanchadas. Mas só que até ali, gente, foram 20, 30, 40, 50 anos de vivência baseada em mentira. Por isso Paulo começa forte. Aquilo que ocupa o seu pensamento precisa ser a verdade. A verdade. O diabo, ele é o pai de quê, gente? O diabo é o pai da mentira. E se você acha que a Coca-Cola investe muito dinheiro e esforço para travar uma marca na sua mente, você não faz ideia do esforço e do dinheiro que o diabo investe para travar mentiras nos seus pensamentos. Porque ele é o pai da mentira. E esses pensamentos mentirosos podem inundar a mente da pessoa, geralmente de duas formas muito comuns. A primeira delas é a mentira plantada no meu pensamento por agentes externos. O diabo usa muitas pessoas diferentes durante a nossa trajetória de vida para incutir na nossa mente uma visão totalmente deturpada de quem nós somos. Ei, mas usa gente demais. Para que você seja convencido de que você é aquilo. Quem teve pais muito com a língua solta, falava o que pensa, sabe o que é isso na pele. De agentes externos sendo usados para incutir identidades que não são suas. Gente que ouviu a vida inteira que não ia dar em nada. Gente que ouviu a vida inteira que era incapaz. Gente que ouviu a vida inteira que era incompetente. Gente que ouviu que era mentiroso. O que mais, gente? Feio. Por exemplo, minha mãe está aqui hoje, sempre falou que eu sou bonito. E para mim, a opinião de vocês tem valor nenhum, só a dela, viu, gente? Incutir identidade. Qual outras expressões vocês conhecem? Burro. Não vai aprender nunca. Vagabundo. Tudo, nada que começa termina. Estabanado. O que mais, gente? Hã? Danado. Preguiçoso. Faz tudo pela metade. A sua vida é um erro. Tranqueira. Egoísta. Não era para você ter nascido. Isso são agentes externos usados pelo diabo para que a sua mente seja inundada com uma mentira. E tem gente que ouve essas coisas e consideram como a verdade absoluta. E tudo que elas vivenciam e buscam viver, projetar, fazer, elas se lembram, seu pensamento está estabelecido em cima de algo que não é verdade. Por isso Paulo entra de sola. O seu pensamento precisa ser dominado pela verdade. Outro dia eu vi um jovem homossexual dizendo que desde a infância, quando ele era criança, ele tinha a voz muito fina. Talvez porque a voz dele tenha demorado um pouco mais para engrossar. Mas por ele ter a voz muito fina, o que os amiguinhos da escola faziam com ele?
Você é mulherzinha. Você é mulherzinha. Você é mulherzinha. Você é mulherzinha. Isso é o diabo, gente. Incutindo a mentira. Até ao ponto de que ele acreditou nela. Acreditou nela. Da criança desastrada que ouvia do pai o quão inútil ou destrutiva que ela era. Agentes externos. E mentiras também são plantadas no meu pensamento pela minha vivência. Muitas pessoas acreditam cegamente na síndrome de Gabriela. Vocês sabem qual que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E dentro desse entendimento, por tudo que viveram no passado, estão enganosamente convencidas de que não podem ser algo diferente daquilo que viveram durante toda a sua história de vida. Não tem condição eu ter presenciado, vivido, feito tudo o que eu fiz até aqui e agora ser uma coisa totalmente diferente daquilo que eu fiz. Porque a minha história me condena. Eu nasci assim, sou sempre assim, vou ser sempre assim, sempre assim. Acham que as histórias escritas pela manipulação do mundo e do diabo são imutáveis e que a sua história está manchada para sempre. Se sentem inaptas, inabilitadas para a transformação e acreditam que uma pessoa que cometeu algo tão terrível jamais poderá ser algo diferente. E vivem pautadas nesse pensamento que não é verdadeiro. Por exemplo, algo que eu ouvi há algum tempo atrás numa célula. Um jovem entregue à promiscuidade sente que jamais pode se sentir puro novamente. Mas Paulo diz que ocupe o vosso pensamento tudo o que é verdadeiro. Por isso eu creio que é tempo de ordenar aos nossos pensamentos que essas mentiras desocupem a nossa mente. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixe tudo o que é verdadeiro entrar, e pare de viver nas mentiras implantadas pelo diabo na sua forma de pensar. É tempo de dizer para a nossa mente que esses pensamentos negativos, essas mentiras, elas devem sair. Se uma identidade mentirosa ocupa o seu pensamento, se você teve a sua identidade manchada por um agente externo, receba do Senhor hoje. Receba do Senhor hoje. O Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei. A Bíblia diz em Isaías 43, que Deus derruba reis e reinos por sua causa. E Ele diz que faz isso porque você é precioso. Diga para a pessoa ao seu lado: você é precioso. Derrube as mentiras e deixe a verdade entrar. Deus te ama de tal maneira que enviou o seu único filho para que você viva em abundância. Para de viver em mentiras. Aceite a verdade para Deus. Você é precioso. Precioso. O diabo vai investir muito para que você estabeleça a sua vida na mentira, mas Deus já estabeleceu um preço pela sua vida, a vida dele próprio, porque para ele você é precioso. 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 Quem tem menos de 15 anos, fica de pé. Quem tem menos de 15, fique de pé. Oh, Jones, vontade eu também tenho, viu, Jones? Eu estou de pé, viu? Está faltando gente com menos de 15 de pé, deixa eu ver, não estou vendo. Aninha? Isso.
Aninha, Hudson, Wesley Filho, Michel e a Luli que ficou de pé. Cadê? A Helena. A Helena, mais alguém? Vocês são preciosos para Deus. E Deus está construindo na vida de vocês uma identidade de vasos de honra na casa de Deus. O diabo não tem poder sobre essa geração, porque Deus está construindo uma geração santa e separada em nome de Jesus. Vocês são preciosos. Vocês são preciosos. Preciosos. E talvez você está vivendo na mentira, porque a sua vivência não pode ser uma pessoa diferente por conta da síndrome de Gabriela, porque tudo que eu já fiz não pode resultar uma pessoa diferente, mas Deus quer estabelecer a verdade. E Ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã, assim diz o Senhor. Isso é a verdade. Tudo o que é verdadeiro. Para de viver a sua vida estabelecido em mentiras. Receba de Deus o que é verdadeiro. Verdadeiro. Grau hierárquico. Porque se você vive por mentiras, todos os outros 7 que Paulo estabelece, a gente não vai conseguir alcançar. O primeiro ponto é estabelecer a verdade. Quem pode receber a verdade? Quem pode receber a verdade? Vamos ficar de pé, eu não terminei ainda, mas eu só quero encerrar esse ponto. Ele é o pai da mentira, não é à toa. Porque Ele quer que nós vivamos mentira. E talvez você olhe para toda a sua história e enxergue uma grande mentira, que foi plantada pelo diabo lá atrás. Pois esteja pronto para receber a verdade do Senhor hoje. Mande desocupar a sua mente. Diga ao Senhor: Senhor, eu rejeito essa mentira hoje. Eu não sou o que o diabo falou que eu sou. Diga isso ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos cada um dos irmãos que estão aqui presentes ou que não estão nos vendo de casa agora. Pai, no nome de Jesus, nós ordenamos que as mentiras construídas pelo diabo caiam por terra agora. Mentiras malditas que têm feito a nossa história ser manchada, nós ordenamos, saia dessas mentes agora. Pai, o diabo não tem o poder de estabelecer quem eu sou. Pai, o Senhor tem esse poder. Por isso, ó Pai, eu clamo pelo poder do nome de Jesus, que a verdade na minha mente seja restabelecida. Pai, enche o meu pensamento, me mostra a forma como o Senhor me vê. Pai, me mostra a verdade. Estruturas mentirosas caiam por terra agora. E Espírito Santo de Deus traz a revelação da verdade. Da verdade. Tudo o que é verdadeiro. Repitam comigo: Pai, eu recebo, pelo nome de Jesus, a tua visão, a tua verdade, para que nela eu seja liberto. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que eu vivi no passado. Eu sou aquilo que o Senhor determina que eu sou. Somente o Senhor estabelece a minha identidade. Em nome de Jesus. Amém. E quem concorda,
que as mentiras foram expulsas. Diga amém. Amém. Podem se sentar. Louvado seja Deus. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. E o segundo pilar, que Paulo, bota para mim, Esther, por favor, Filipenses 4:8. Gente, eu não vou falar dos 8, que a gente não tem condições, tá? Vou fazer só a base. Tudo o que é verdadeiro. O segundo é o que, gente? Paulo podia ter dado uma maneirada nesse segundo, mas ele vai encrespando mais. Tudo o que é respeitável deve ocupar a sua mente. A palavra respeitável no texto vem da raiz grega seminos, que significa venerável, honrável. É uma palavra usada para se referir a deuses gregos ou a templos de deuses gregos. Os templos ou os deuses daquela época precisavam ser reverenciados. Nos templos não poderia se falar o que queria, não poderia se conter o que se quisesse. Havia uma estrutura de reverência ao templo. E para isso utilizava-se a palavra seminos. Quando se refere ao homem, diz respeito a se portar como o templo de Deus. William Barclay diz que o termo seminos descreve aquilo que tem a dignidade da santidade em si mesmo. Tudo que é respeitável diz respeito à possibilidade de ter um pensamento sem que este ofenda a santidade de Cristo. É como se a sua mente fosse um templo, onde a presença de Cristo está, e pelo fato de a presença de Cristo estar, na sua mente não pode conter algo que ofenda a essa presença. Tudo que é respeitável. Vocês estão me compreendendo? Entenda a sua mente como um templo de Deus. Por que ninguém vem para a igreja de roupa de banho? Por que ninguém vem para a igreja com roupas sexualmente escandalosas? Por que você não vem para a igreja despenteado? Não é o seu problema, né, Miro? Por que existe uma estrutura para que você venha à igreja? Porque você vem aqui para adorar a Deus. E existe uma certa reverência nessa adoração. Ela não é de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer forma. Por isso existe um certo senso de referência no nosso vestir, no nosso falar, na forma como a gente se porta, porque afinal de contas, nós estamos na casa de Deus. Não é isso, gente? Então pense na sua mente como um templo, que precisa haver pensamentos que correspondam ao templo que a sua mente é. Você sabe qual que é um dos grandes erros nossos? De achar que aquilo que a gente pensa não ofende a Deus. Que tem gente com um altíssimo nível de controle que pensa algo, mas não deixa aquele pensamento sair em forma de atitude, ação ou palavra. Vou dar uns exemplos. Tem gente que não fala palavrão de jeito nenhum, mas pensa. Ah, pastor, isso quer dizer que eu sou o santo, porque eu consigo pensar e não falar.
Tem gente que comete adultério na mente, mas não o faz fisicamente, e acha que não está pecando. Só que Paulo, na segunda estrutura, ele diz que a sua mente precisa ser ocupada por tudo que é respeitável. Nós precisamos entender que na nossa mente, no nosso pensamento, precisa haver reverência a Deus. 99,9% dos pecados começam no pensamento. E eles se tornam em algo efetivo, executável, porque não foi barrado aqui. Bobinho, acha que só pensar não tem problema. A Bíblia fala, antes mesmo que a palavra chegasse à sua boca, Deus já as conhece. Enquanto você está pensando. Se você for lembrar dos momentos de Jesus com muita gente, vai ter várias expressões da Bíblia dizendo assim, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. Deus estabelece presença na nossa forma de pensar. A nossa adoração não é quando você vem aqui cantar, não. Não é quando você está aí ajoelhado ou orando. A nossa adoração começa na nossa forma de pensar. Se o seu pensamento não estiver reverenciando a presença de Deus, não há adoração. A adoração começa aqui, ó, aqui. Isso mesmo. Quando um pensamento sai da conformidade daquilo que Deus espera de você, o próprio Deus é ofendido na sua forma de pensar. Tem gente que acha que a nossa santidade não é ferida no pensamento. Por isso, a Bíblia estabelece que olhar para uma mulher com intenção impura já é o quê? O olhar para uma mulher com intenção impura é o que, gente? Quer dizer que quando você pensa, você peca. No pensamento. O pecado começa no pensamento a nível da mente. E você sabe o que eu fiquei pensando nisso que eu escrevi? Porque às vezes eu escrevo, gente. E depois que eu escrevo, eu falei assim, nossa, isso aqui é para mim. É Deus falando comigo. Você já pensou em alguma coisa que precisou se arrepender por ter pensado? Você já pensou em algo que sentiu vergonha de ter pensado? Você sabe o que é isso? Isso é processo de arrependimento ao nível da mente. Você sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas estão pensando de forma indevida, de forma desrespeitosa, de forma que não há reverência para Deus, e estão achando que aquele pensamento não tem problema nenhum. Querido, o arrependimento começa a nível de pensamento. Se os seus pensamentos são impuros, você precisa começar o arrependimento por ter pensado dessa forma. Envergonhe-se da sua forma de pensar. Quem aqui já xingou uma pessoa no pensamento? Né, filho? Se você fez isso, pastor, mas eu não falei para ela. Grande coisa! Você só preservou a pessoa, mas não preservou a santidade de Deus. Arrependa-se!
É no templo que a adoração começa e se processa. Se você não se arrepender dos seus maus pensamentos, vai chegar a um nível que ele vai sair daqui e vai ficar aqui. Precisamos enxergar a nossa mente, os nossos pensamentos, como um templo. Se seus pensamentos forem respeitáveis, reverentes, a sua adoração vai fluir de forma reverente. Tudo se inicia no seu pensamento. Por isso, tudo o que é respeitável deve ocupar o seu pensamento. E eu quero te incentivar a cuidar dos seus pensamentos nos próximos dias. Eu não estou falando aqui para você parar de mentir, não estou falando aqui para você parar de falar palavra torpe, não estou falando aqui para você parar de adulterar, não. Eu estou falando aqui para você parar de pensar em pecar. Aliás, pensar em pecar não é a expressão certa. Eu estou te incentivando aqui hoje, é para você parar de pensar pecando, porque o pensamento já é um pecado. Vamos abrir Eclesiastes 10, 20, diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Para Deus não há nada oculto. Jeremias capítulo 17, verso 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No pensamento. No pensamento. Por isso eu volto à pergunta que eu fiz no começo. Se penso, logo existo, mas o que ando pensando mesmo? O que ando pensando mesmo? E essa é a base do que Paulo pensa sobre o que deve ocupar a nossa mente. Esse é a parcela 2/8. Nós temos um bom começo para aprender a lidar com nossos pensamentos. Vocês não acham, gente, que é um bom começo? Primeiro, restabelecer a verdade. E segundo, considerar o nosso pensamento para a reverência de Deus. É um bom começo, gente? Vocês estão de acordo ou não de acordo? Dá like ou dislike? É um bom começo, essas duas primeiras instruções de Paulo. Desocupar a nossa mente de mentiras e deixar o verdadeiro entrar. Esvaziar a nossa mente do que é impuro e deixar a reverência tomar conta do que pensamos. Muito do que você é e do que você faz vai mudar se o processo de mudança se iniciar na sua forma de pensar. É tempo de buscar pensamentos mais altos e mais de acordo com o que Deus espera de cada um de nós. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.